A Justiça realizou a segunda audiência que apura a morte da youtuber Isabelle Cristine Santos. A adolescente de apenas 14 anos foi atingida com um tiro na cabeça em fevereiro deste ano, em Pontal do Paraná, no litoral do nosso estado. Vamos relembrar o caso? Como é que foi? Era quarta-feira de cinzas, quando Isa, como ela era conhecida principalmente na internet, voltava de uma casa noturna, onde ela havia feito uma entrevista para o canal que mantinha na internet. Ela, a mãe e 2 amigos estavam em um veículo na PR-412, na Praia de Leste, sentido a cidade de Paranaguá. No meio do caminho, a youtuber foi baleada. Ela estava no banco de trás do carro, quando foi atingida pelo tiro que veio de um outro veículo. Nesse segundo automóvel estavam os irmãos Everton e Cleverson Vargas. Eles voltavam de uma lanchonete, onde tinham passado as últimas festividades dos dias de carnaval com os familiares. Na época, em depoimento à polícia, afirmaram que beberam sim no local. Esses irmãos também alegam terem imaginado que seriam assaltados e por isso um deles resolveu atirar. Mas a versão dele foi negada pela mãe da menina e pelo motorista que estava dirigindo o carro onde estava a jovem morta. E ontem foi a primeira vez que a mãe da adolescente ficou cara a cara com os assassinos da filha, depois de toda essa tragédia. O repórter Emanuel Perim acompanhou essa audiência e a gente te mostra agora. Balança. Prestes a entrar em mais uma audiência, Rosaina mais uma vez dá uma olhada nas fotos da filha. Dessa vez, a mãe da youtuber também é testemunha. Eu vou falar só a verdade, né? Só realmente que os fatos que aconteceram, porque eu estava lá com ela, foi eu que vi a minha filha morrer. Ela morreu nos meus braços e isso não me sai da cabeça. Foi um assassinato muito cruel. Essa foi a segunda audiência de instrução do caso da morte da youtuber Isabelle. Além de Rosaina, outras 3 testemunhas de acusação foram ouvidas. Entre elas, a garçonete que atendeu os irmãos Cleverson e Everton Vargas pouco antes da tragédia. Eu atendi a mesa deles, que eles pediram as cervejas, né? E a advogada até perguntou por que tinha 2 notas, né? Eu falei, eles consumiram 7 cervejas e pediram para reabrir outra comanda para pedir uma saideira, né? Daí eles saíram, acho que era 1h, 1h20, mais ou menos. Isabelle morreu em fevereiro deste ano após ser atingida por um tiro na cabeça no balneário Xangri-Lá, em Pontal do Paraná. Everton Vargas é acusado de efetuar o disparo e Cleverson dirigia o veículo. Ambos seguem presos no centro de triagem de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A defesa dos acusados tenta emplacar a tese de que houve um enfrentamento. Para isso, buscam fatos que ocorreram no passado do motorista do carro onde estava a youtuber. Eu queria saber se o Herbert tinha dado a assustar pessoas, como ele age em situações de extremo estresse. E a prima dele confessou, a prima dele disse, a prima dele declarou. Herbert age dessa maneira, mostrando arma de fogo e assustando pessoas. E foi isso que a defesa buscou. Tendo esse elemento, seria absolutamente desnecessária a oitiva dos demais. Nós dispensamos essas pessoas. Nós alcançamos ali, dentro dessa apuração, não há aqui nenhuma estratégia, mas nós estamos apurando fatos. Eu tenho que saber como é que o Herbert age, e o Herbert, de um só tom, foi dito pela sua prima que ele age dessa maneira. Arma de fogo, susto, é assim que ele age. E assim ela testemunhou. A advogada da família de Isabelle discorda. O uso desse fato é até peculiar, porque é um fato que aconteceu já há mais de 10 anos na família do Herbert. Ela, inclusive, depois esclareceu de que hoje vive em perfeita harmonia, não tem problema algum em família. E isso é um objetivo de desfocar completamente, né, do fato principal, que é a morte da Isabelle. O Herbert, ele estava conduzindo o veículo, ele não, nenhuma atitude agressiva ele demonstrou naquela noite, tanto que não tiveram nenhum tipo de embate, de briga, de discussão. Então, acredito que seja uma forma de desfocar a atenção do real problema que nós estamos vivenciando nesse processo. Essa audiência aqui, em Paranaguá, teve um momento bastante marcante, de acordo com advogados de acusação e defesa e de acordo também com a família de Isabelle. Foi a primeira vez que a mãe da youtuber esteve frente a frente com os irmãos Cleverson e Everton Vargas, que são os acusados por esse crime.
Eu seria uma covarde não encarar os assassinos da minha filha. Eu queria que eles olhassem nos meus olhos a dor que eu estava sentindo e mostrar para eles que eu sou mãe e eu não consegui. Se eu fosse fazer tá na audiência e não olhar para eles, eu não estaria na audiência. É um sentimento tão doído que eu não sei dizer para vocês realmente o que eu senti. Mas não teve ódio. Não teve ódio. Eu ainda sou daquela do amor. Do amor. E foi o que ela fez. Só a única coisa que eu disse que eles tiraram a vida dela. Mataram ela. Mas ela salvou muitas vidas. Na próxima audiência, marcada para sexta-feira desta semana, deve ser ouvida a delegada que conduziu as investigações à época. E mais um policial que atendeu a ocorrência. Passada a fase de instrução, será marcado o interrogatório dos irmãos Vargas. E na sequência, a juíza de Pontal do Paraná deve decidir se o caso vai ou não a júri popular. Para a dona Rosaina, não se trata de revanche ou vingança, apenas justiça. A lei de Deus não é falha, mas a dos homens eu não sei, né? Então eu espero que a lei dos homens não falhe, que seja feita justiça sim, como eu falei lá dentro, olhando para a juíza, que eu não queria vingança, eu quero justiça, porque vingança é mesquinho e eu não vou agir da mesma forma, pagando com a mesma moeda.